um bom tempo, muita gente me manda mensagem lá no vídeo da Intelbras M4 perguntando, né, o que eu acho da Tapo C200. Então o que eu pensei? Vou trazer um comparativo entre elas para mostrar para vocês aí quais são as diferenças principais entre essas duas câmeras. Eu vou falar para vocês das principais diferenças, das especificações técnicas de cada uma delas, né? E só lembrando que são câmeras para uso interno, então elas não são resistentes à água, mas o principal uso vai ser, né, para monitorar um cômodo interno, ser utilizado às vezes com uma babá eletrônica e várias outras situações que a gente pode utilizar elas. Também vou falar para vocês os sistemas aí de automações que a gente pode utilizar com elas, se elas são compatíveis aí com Alexa e Google Assistente. Então vamos lá, que eu vou contar os detalhes dessas câmeras para vocês. Fala galera! Antes de eu começar a falar sobre o comparativo dessas duas câmeras que eu fiz, se é a primeira vez que está aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E me segue lá no meu Instagram, porque eu posto coisas novas todos os dias. Dá sempre uma olhada lá nos meus stories, que você vai ver algo interessante. E se já gostou, não esquece, tá? Deixa o seu like aí no vídeo, que isso me ajuda bastante. Então, vamos falar aqui primeiramente sobre elas. O que elas têm de características em comum? As duas são Wi-Fi, 2.4 GHz, e aqui já começa uma das diferenças. O modelo da Intelbras, essa aqui é a IM4, ela também aí tem a opção para ser utilizada via cabo de rede, né, cabo Ethernet. Então já te dá uma vantagem em relação à conexão, porque como a Tapo ela é apenas Wi-Fi, se você tiver condições de puxar um cabeamento, pode ser que a Intelbras seja melhor. Só um detalhe, para utilizar via cabo de rede, M4 só vai poder ser conectado aí em NVRs e DVRs. Via aplicativo, pelo menos nos testes que eu fiz, ela não funciona lá no aplicativo original deles, tá bom? E só lembrando, tá, como elas são Wi-Fi, sempre você vai ter acesso de fora da sua casa através dos aplicativos. No caso da TP-Link, usa o aplicativo Tapo e na Intelbras usa o aplicativo Mibu Home. Nesses dois casos, eles têm algumas diferenças e eu vou citar para vocês aí mais para frente no vídeo, porque vale a pena ressaltar isso aí, que um tem uma coisa que é melhor do que o outro aplicativo e vice-versa. As duas têm resolução de 1080p, com uma pequena diferença aqui na Intelbras, que ela faz gravações com 30 frames por segundo, enquanto a Tapo TP-Link faz a 15 frames por segundo. Isso pode ser uma diferença tão grande? Dependendo da situação, sim. Por quê? Os 30 frames por segundo aqui da IM4 faz com que o vídeo seja mais fluido. Em compensação, né, os 15 frames por segundo faz com que você tenha um arquivo de gravação menor. Mas, dependendo da sua situação, do que você vai utilizar, não vejo tanto problema nisso. Até porque se você pegar aí 99% das câmeras Wi-Fi que você vê no mercado, são quase todas 15 frames por segundo. Agora que tem começado a chegar modelos aí com 30 frames e até mais. E já que a gente está falando de gravação, né? Essa aqui utiliza o codec H264 e essa aqui já usa um mais novo, que é o H265. As duas têm áudio bidirecional e no caso do alto-falante interno, eu percebi que a Tapo C200 se sai um pouco melhor. Mas eu confesso que não é algo, tá, que vai impactar tanto, porque são câmeras mais simples mesmo, tá? Então você não adianta você esperar uma qualidade top de áudio, né? Porque é um simples alto-falante que tem numa câmera. As duas têm um modo privado, né? Que você pode desligar a câmera a qualquer momento. Então isso pode facilitar se às vezes você estiver naquele cômodo, você desativa e aí ela não passa mais a fazer gravações. Outro detalhe é que as duas câmeras são 360 graus, né? Na verdade, a TP-Link fala que ela gira 360 e a Intelbras 355.
Mas se você pegar o ângulo de visão das duas, né, consequentemente chega aí nesses 360 graus. Aqui tem uma outra diferença. Elas têm aí a possibilidade, né, de mover também na vertical, só que aí a Tapo TP-Link se sai melhor aí do que a IM4 da Intelbras. Aqui ela faz um movimento de até 114 graus e nessa aqui de 85 graus. Só que com a abertura dessa lente também vai chegar nos 115 graus. Lembrando que como essa chega no 114, consequentemente o ângulo de visão vai ser maior do que esse 114. Só que aqui vem uma diferença em relação aí às lentes dessas câmeras. Por quê? A Tapo tem uma abertura de 2.9, enquanto a Intelbras tem de 2.7. Mas o que isso significa na prática? Como a Intelbras tem uma abertura maior, consequentemente entra mais luz e aí ela vai ter uma imagem mais clara, um pouco mais nítida em relação à Tapo. Então, nesse aspecto, eu gostei mais da qualidade aqui da Intelbras. Outro detalhe que a Intelbras se sai melhor que a Tapo é o seguinte. Essa aqui tem uma lente de 3,6 milímetros contra 4 milímetros aqui na Tapo TP-Link. O que isso também significa? Que a Intelbras acaba tendo um ângulo de visão maior em relação a essa aqui. Então acaba que você consegue ver mais daquele local, né? Porque ela tem uma abertura maior aí da visão. No caso da visão noturna das duas, o que a gente tem de diferenças? Essa aqui chega até 9 metros de distância, enquanto a Intelbras chega até 10 metros de distância. É apenas 1 metro, então eu não vejo tanta diferença assim no caso da visão noturna. Claro que, sempre lembrando que aqui tem uma abertura maior da lente, né? Então, consequentemente, já vai ajudar com que a visão noturna também seja um pouco melhor. Todas as duas aceitam cartão de memória. No caso, em ambas, o local é o mesmo, né? Abrindo aqui na parte inferior, você tem acesso aí na Tapo e na Intelbras também a mesma coisa. Qual é a diferença entre as duas? Essa aqui já aceita cartão até 256 GB e essa aqui até 128 GB. Na prática, com um cartão aí de 128 GB na Tapo, você tem um tempo estimado de gravação de até 16 dias. Claro que, né, que vai variar dependendo de como for o movimento naquele local, de como ela estiver configurada. E essa aqui, com um cartão de 256 GB, você pode gravar até 30 dias. Mesma coisa, sempre lembrando que varia, dependendo da qualidade, dependendo do número de vezes que ela faz essa gravação por dia. Então, isso não é uma gravação em modo contínuo, tá bom, gente? Mas falando de integração com a Alexa e Google Assistente, as duas funcionam tanto na Alexa quanto no Google Assistente, para você visualizar a imagem no Chromecast, ou se você tiver ali um Echo Show. As duas têm detecção de movimento e detecção de som, né, para poder fazer gravações e alertas, te enviam notificação no seu telefone. E já que a gente está falando aqui dos aplicativos, o que eu vejo aí de diferenças? Primeiramente, armazenamento em nuvem. Inicialmente, as duas salvam ali no cartão de memória. Você consegue acessar essas gravações sempre pelo aplicativo, tá, gente? É só por ali que você consegue acessar essas gravações que estão no cartão, ou então retirando, né, colocando no computador para acessar. Mas aqui é o seguinte, se você quiser gravação em nuvem, né, para você não se preocupar caso roubem sua câmera, caso roubem o cartão de memória, somente a Intelbras tem essa opção, né, paga, lembrando que você vai pagar por mês para ter esse recurso, para poder fazer gravações em nuvem, tá? Já no caso do aplicativo, eu acho que o da Tapo se sai melhor que o da Intelbras. Ele tem mais recursos, porque o aplicativo ele tem ali uma parte de automações, só que lá mostra para mim que a câmera ainda não é compatível com as automações. Mas como desde que eu peguei essa câmera, ela já teve 2 atualizações de firmware, eu acredito que em breve possa chegar sim esse recurso. Agora um outro detalhe que eu sei que muita gente também está querendo saber. Elas funcionam ali no Home Assistant
Provavelmente quem já viu o vídeo da IM4 sabe que funciona. Você vai conectar via OnVIF, né? Ou se você tiver um NVR ou um DVR, você já pode conectar diretamente. Sempre lembrando que você pode fazer conexão ou via Wi-Fi ou via cabo de rede nesses sistemas que eu comentei. Aqui na Tapo também tem a opção de OnVIF, então dá para você conectar em qualquer DVR, qualquer NVR que você tiver. Isso eu achei ótimo. Eu não, vou ser bem sincero, eu imaginei que não teria nesse tipo de câmera, mas tem. Outro detalhe importante, no caso do Home Assistant, eu achei legal porque já tem uma integração para câmeras Tapo. Você vai poder ter lá no sistema um sensor de movimento. Isso facilita para você utilizar ali com automações. Outro detalhe que eu não consegui fazer até hoje na Intelbras é utilizar os comandos dentro do Home Assistant para movimentar a câmera. Já na Tapo eu consegui, tá? Então, em relação ao Home Assistant, acaba que a Tapo se sai um pouco melhor, que se integra melhor ao sistema. Mas então, pessoal, qual é a minha opinião aí final sobre essas câmeras? Eu gostei muito das duas, mas hoje a minha escolha é pela Intelbras. Por quê? Primeiramente, facilidade na conexão, Wi-Fi ou cabo, qualidade de imagem, abertura da lente, então te dá uma imagem mais nítida, mais frames por segundo. Mas falando aqui da Tapo C200, o que eu acho dela? Primeiro, é uma excelente opção de compra. Eu confesso que quando eu vi o valor dessa câmera, eu já associei aquelas câmeras mais baratas que são ruins, e não é o caso. Eu não estou aqui para falar se uma câmera é boa, se a outra é ruim, nada disso. Essa câmera Tapo C200 é uma excelente compra, porque o preço dela é muito mais em conta do que a IM4. Então você tem que considerar isso sim. Claro, é uma câmera mais simples, aqui a gente já vê que tem um pouco mais de qualidade, principalmente aí na lente, mas tem muitos recursos legais. E quanto ao Home Assistant, me chamou muita atenção por ter uma integração melhor até do que a gente pode fazer com essas. Claro que dá para se mexer um pouco mais, eu confesso que eu já procurei, eu não encontrei como mexer com essa câmera ali dentro do Home Assistant, então nesse aspecto eu achei melhor no caso da Tapo. Mesmo eu tendo aí feito a escolha pela IM4, eu acho que qualquer uma das duas câmeras é uma excelente opção, tá? Você não vai sair perdendo, independente se comprar a C200 ou se comprar a IM4, tá? Vocês viram aí que uma sempre tem algo melhor do que a outra, mas consequentemente aqui tem mais características técnicas que fazem a diferença, tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.